Boa noite, estamos começando mais um Dentro da Área, como fazemos todas as segundas-feiras, há quase 21 anos. É um programa especial, né? Porque vocês nos permitiram ficar esse tempo todo aqui ao vivo, né? Eu aproveito sempre para lembrar, né, que o nosso sustentáculo aqui, o Melhor Neto, está com problemas de saúde e nós mandamos um grande abraço a ele. Também um grande abraço para a Gisele, né, que esteve tantos anos conosco aqui. Estamos aqui agora, hoje, para fazer um programa muito legal, especial, com convidados especiais, para falarmos muito do Criciúma e também de outros assuntos relativos ao esporte de uma forma geral. Algumas notícias importantes, aí o Neymar teve uma fissura no pé, 30 dias fora, preocupa a seleção brasileira, evidentemente, né, porque é o jogador, nosso principal jogador. Tivemos aí a definição dos semifinalistas do Praião, Brasil Pedreiras contra a Jax Gráfica GM e o Praia contra o Maciroli. Então temos algumas coisas interessantes e temos também muitos assuntos que vamos levantar na sequência aqui. Por exemplo, falando sobre o esporte amador, antes de entrarmos, logicamente, que o nosso foco hoje vai ser total, porque temos aqui um convidado especialíssimo, mas o esporte amador de Criciúma, ele está indo para um buraco que o fundo com certeza ninguém vê. Os técnicos da Fundação Municipal de Esportes todos vão ser ressarcidos dos seus direitos e recontratados com a Bolsa Atleta por R$1.000 mês. Gente, imagine um profissional que está 15 anos, 20 anos trabalhando com handebol, tênis de mesa, basquete, vôlei, vai passar a ganhar agora R$1.000, sem direito a férias, 13º, certo? Fundo de garantia, sem nada. Então isso aí, na minha opinião particular, me perdoem, é uma sacanagem. E o que fez o prefeito municipal, o senhor Clésio Salvaro, certo, na sua gestão até agora, foi estraçalhar com o esporte de Criciúma. E conseguiu. Então, parabéns, prefeito. É uma grande obra, certo? Se o IPTU não deu certo como vocês queriam, pelo menos o esporte vocês acabaram. Então, pronto. Então, os nossos jovens aqui do bairro, Renascer, do Cristo Redentor, do Operária Nova, que é o meu bairro, do Comerciário, nossos jovens vão fazer, sabe o quê? Jogar videogame, cheirar cocaína, fumar maconha ou roubar. Pronto. É a proposta social que temos na prefeitura de Criciúma. Gente, me desculpe o termo, vão caçar sapo no asfalto. Isso é uma vergonha, cara. Uma vergonha. Imagine eu, técnico de basquete, como fui há muitos anos, certo? O cara me fazer uma proposta, eu vou te dar R$1.000 no mês. Gente, eu vou fazer jogo de bicho. Ah, não, em Criciúma não tem jogo de bicho. Então, mas eu iria fazer se tivesse jogo de bicho aqui em Criciúma. Não tem, né? Gente, muito obrigado pela nossa grande parceria nesses 20 anos, quase 21 anos, né? Completaremos em setembro. E lembrando que nós temos alguns prêmios aqui hoje, o chaveiro e uma toalha personalizada da Colina Veículos. Mandando um abraço para o nosso grande Valério Mendes, né? Nosso parceiraço aqui. Temos também um frango assado lá do quiosque do Tigre, com maionese, com Coca-Cola, para festejar, né, o retorno da torcida, que eu achei maravilhoso nesse último jogo do Criciúma. E também essa moringa, da nossa Radar, a nossa grande principal parceira, está conosco há quase 21 anos, um negócio sensacional. Hoje não temos ingresso, né, porque os dois próximos jogos do Criciúma são fora de casa. Concórdia, no próximo domingo, e depois Chapecó. Aliás, sobre isso também vamos conversar muito, que são dois jogos, penso eu, até decisivos. Nossos canais de comunicação, 3437-9767. Hoje nós temos uma nova atendente, a senhora Andréia, que está lá, nos ajudando. Não posso dizer uma bobagem aqui, senão leva um pito, né? Nosso WhatsApp 988-23-50-31 e também pelo Facebook do Dentro da Área e também da Portal TV Litoral Sul. Depois nós temos uma novidade aí, né, com relação ao Instagram, é isso, Sandro? Depois vamos falar um pouquinho mais, porque os canais de comunicação aí via redes sociais aumentam cada vez mais e nos permitem chegar a todos os pontos do mundo inteiro. Vigilância Radar, qualidade em serviços, RF Sul, a sua concessionária Volkswagen e MAN Caminhões, Colina Volkswagen, Tintas Farben, a tecnologia das cores, Previmec, Fancred e Asig. Participe pelos canais de comunicação que vão aparecer na sua tela e para nós será uma grande honra poder conversar com vocês. José Natalino Marcelino, obrigado por estar aqui. Obrigado. Vamos falar sobre assuntos que você conhece muito bem, que é arbitragem e futebol também, né? Um pouquinho, né? Boa noite a todos os ouvintes. Meu grande Mastella, peço perdão que hoje não pude ir lá na coletiva de lançamento do novo projeto do Próspera. Sua empresa é responsável pela divulgação, né? Então, obrigado por estar aqui. Vamos conversar. Você que faz parte também de um outro projeto aí no futebol que esteve no jogo
contra o Figueirense. Um abraço, Coutinho, amigo da TV Litoral Sul. Vamos falar muito do Criciúma, que merece ser falado, porque apesar da derrota, pelo menos há um sinal de esperança no Criciúma. Muito bem. E esse sinal de esperança, em cima dele está a figura principal aqui, né? Porque eu diria que 90% das pessoas em Criciúma torciam para o retorno do Argel. Ah, mas é caro, não é caro, é chato, briga, a camisa é sempre a mesma, agora mudou. Argel, muito obrigado por ter vindo aqui. Que é isso, professor. É um prazer muito grande tê-lo aqui. Para mim é o prazer aí. E nós estamos ansiosos, né, por essa garra retornar, né, por essa forma de agir, né? E espero realmente que, mesmo com o que já foi visto, que é muito difícil, tu consigas sucesso novamente aqui. Obrigado, professor, né? É um prazer imenso estar novamente participando do programa. Um abraço a todos os amigos aí da mesa, né? E temos um trabalho árduo pela frente, essa é a grande verdade. Como foi, né, professor? Em 2010, 2013, não mudou muita coisa. O trabalho é difícil, né? Mas a gente está preparado aí para buscar essa recuperação. Não seria mais difícil hoje, tendo em vista que, na minha opinião, por exemplo, Nazareno e Marcelo me ajudem, o Criciúma é obrigado a trazer pontos de Concórdia e Chapecó. Se não, ele terá 18 pontos para serem disputados, dos quais 10 serão necessários para não cair. Sim. Isso não é uma missão mais difícil do que as outras? Olha, em 2013 nós pegamos o Criciúma em lanterna do Campeonato Brasileiro. Tinha 95% de chance para cair. E a gente conseguiu, foi um sufoco, foi difícil. E a gente conseguiu com a ajuda de todos. Houve uma mobilização muito grande por parte da imprensa, da torcida, da cidade, dos jogadores, diretoria. Na verdade, o torcedor abraçou o Tigre naquela altura, em 2013. E por isso que a gente acabou conseguindo a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse ano, o Campeonato Catarinense, e isso tem acontecido. Ano passado, o Figueirense salvou no último jogo. 19 pontos. Então você vê que hoje o Figueirense é o melhor time do campeonato. É o time que está jogando melhor, é o único invicto. E ano passado se salvou na última partida, no jogo contra o Barroso, Almirante Barroso. Isso. E caiu para B, né? Entendeu? E caiu para B. E caiu para B. E o anterior, o Avaí se escapou contra o Guarani da Palhoça. Também. E esse ano, o Criciúma está nessa situação. Então nós temos um jogo de confronto direto no sábado contra o Concórdia. Precisamos sim, como você falou, Coutinho, nós precisamos trazer pontos lá do Oeste. É difícil, é jogar duro, né? Mas pelo que a gente vê hoje no futebol, às vezes, né, teoricamente ou até na prática, tem acontecido isso, está mais fácil você jogar fora de casa do que em casa. Porque a pressão é muito grande de você jogar dentro de casa. Né? Depois sem 5 jogos sem ganhar, né? A pressão. A torcida. Não é só isso, quando tu tem um time ruim, tu tem que propor o jogo, é difícil. Isso aí. Então, isso. Quando tem ruim, é melhor jogar em casa que tu não propõe o jogo. Então, a partir do momento que você tem que propor o jogo, é complicado. Então, por exemplo, nesse último jogo, nós fizemos uma estratégia de jogo. Preparamos o time. E aí você toma um gol com 40 segundos. E aí já não tem mais estratégia. Acabou a estratégia. E aí o jogo fica a feição para quem? Para o Figueirense. O Figueirense veio com um atacante, 2 meia, 3 volantes e uma linha de 4. Então ele só ficou esperando. E aí é normal o teu time sentir. Se o Barcelona jogar em casa, ou o Real Madrid jogar em casa no Santiago Bernabéu e tomar um gol do Barcelona com 40 segundos, ele vai balançar. Porque o jogador não é a máquina. O jogo é muito psicológico. Então nós sentimos muito, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo foi todo dominante do Figueirense. No segundo tempo nós conseguimos equilibrar o jogo. Né? Tivemos uma muitos pressão, escanteios, né? 10 escanteios. Tivemos uma pressão maior. Imagina só, professor, nós tivemos 15 escanteios contra 4. E em 15 escanteios nós não conseguimos fazer o gol. Imagina você ter 15 escanteios. Tem que ter um motivo, hein? Então, a partir do momento que você tem 15 escanteios no jogo, principalmente no segundo tempo, tivemos 10 e o Figueirense teve 4. O jogo, tecnicamente, não foi um bom jogo. Primeiro tempo, vamos lá. Começou com o gol do Figueirense. Eu perguntei uma hora assim, eu estou errado, será? Só teve um chute no gol, só um gol. Só um gol. Vieram disposto a jogar por uma bola. Isso. Acharam aquela bola. O Figueirense veio por isso. A escalação diz isso. A escalação com um atacante. Então ele acaba fazendo o gol com 40 segundos. Numa falha nossa, nós falhamos 1, 2, 3, 4 vezes. Acabou fazendo o gol. Uma felicidade do chute do João Paulo, um chute indefensável. Chutou uma bola no gol. Tiveram um outro lance com o Enan por cima do gol. E um chute nosso no primeiro tempo do Dodge,
que a bola chegou fraquinha pro Denis. Então o jogo, tecnicamente, foi pobre. Não teve lance de gol. Por exemplo, o goleiro que mais trabalhou na tarde, qual que foi? O Denis. O Denis fez uma defesa difícil, o chute do João Paulo, Sim. que nós poderíamos ter empatado ali. Foi no final do jogo, mas em compensação teve um gol anulado. Sim, e no segundo tempo. E legal, né? Vamos legal. voltar. No segundo tempo, o que teve o Figueirense? Um gol mal anulado. Né? O jogador está na mesma linha, mas é o benefício da dúvida também para a arbitragem. É um lance muito difícil. Nós tivemos o lance do João Paulo, que foi o lance mais claro da partida dos dois times. Teve um cabeceio do Santos também. Um cabeceio do Nino, do Nino e um chute do Barreto, que bate no zagueiro e o goleiro já estava batido. Me diz uma defesa que fez o Luiz. O Figueirense, eu recebi o scout hoje, do nosso pessoal lá da analista de desempenho. O Figueirense teve 4 finalizações. 3 erradas e 1 certa, o gol. Nós tivemos 12 finalizações. 1 certa, que foi a do João Paulo. Entendeu? Então o jogo, tecnicamente, foi um jogo, digamos assim, fraco. Feio. Um jogo feio, não foi um jogo bonito. Agora, o Figueirense mereceu ganhar. Nós temos que ter a humildade de reconhecer. E tu vem de preto ainda por quê? Que o Figueirense... Justamente quando o Figueirense... Porque ele está de luto, calma, relaxa. Não esqueça que o Criciúma também é preto e amarelo. Professor... O nosso tigre é preto e amarelo. E eu, como você, mais do que nunca, sabemos que em 2010 foi amarelo e preto, 2013 foi amarelo e preto. E o Coutinho veio de azul, né? E o Coutinho veio da Havaí. O Havaí não jogou, é a cor dos olhos dele, como ele disse. Argel, depois eu queria que o Nazareno fizesse uma pergunta e o Marcelo também, mas uma pergunta para ti. O Argel mudou alguma coisa? Mudou pessoalmente, tecnicamente, do tempo? De 2010 para cá? Isso. Claro que sim, imagina. Em 2010 eu tinha 36 anos, hoje eu tenho 44 anos. Em 2010 eu não tinha trabalhado em grandes clubes do futebol brasileiro. Em 2010 eu não tinha nenhum título como treinador. Sim. Eu tinha um acesso com o Mojimirim, um acesso em 2010 com o Criciúma, e aí depois em 2015 fomos campeões catarinense com o Figueirense, com o Figueira. Depois em 2016 fomos campeões gaúcho, ex-campeão gaúcho, perdemos um jogo no Campeonato Gaúcho. Com o Inter? Com o Inter. Ficamos 11 meses à frente do Internacional, ganhamos 2 títulos, a Recopa Gaúcha e o ex-campeonato gaúcho. Né? Depois que nós saímos do Internacional, passou-se 7 treinadores e até agora nenhum ganhou nada. Trabalhamos no Vitória, fomos campeões invicto baiano em 2017, trabalhamos 8 meses no Vitória. E aí você tem um handicap diferente. E aí você vê o futebol de uma maneira diferente. Cada dia você está se aperfeiçoando, melhorando, né? Buscando. Nós tivemos agora, em dezembro, 14 dias, todos os treinadores, Coutinho, 56 treinadores da Série A e da Série B, com o curso da licença A, na Granja Comari. Onde nós estávamos a nata do futebol brasileiro, Jair Ventura, Zé Ricardo, Roger, Guto, sabe, estava todos os treinadores. Eu gostei que tu falasse aí porque só citou jovens, né? Sim, antigamente a gente dizia Luxemburgo, o Filipão, o Leão, o Carilli, Eduardo Batista, Ederson Moreira, né? Tava tudo pintado, tava o treinador do Figueirense, né? Tava o Klemer, tava o treinador do Joinville, o Rogério Zimmermann, tava o Tencati, que era do Londrina. Né? Então, a gente teve lá a nova safra. A nova safra. A gente teve lá um curso muito legal. Nós ficamos 14 dias, das 8 horas da manhã até as 6 da tarde, né? Onde nós trocamos muita experiência, muito network, muita troca de informação, muito trabalho. Cada treinador teve que fazer uma prova de mostrar um trabalho para os avaliadores. Né? Então eu acho que isso foi uma coisa legal que a CBF está fazendo. Existe os estágios de licença C, licença B, licença A e a licença Pro. A licença A é para você trabalhar no Campeonato Brasileiro, Série A. Licença B para B, licença C para C. E a licença Pro é para você trabalhar na Europa. Né? Hoje a CBF tem um curso, né, que vai ser reconhecido pela Comebol, pela UEFA. Né? Hoje o treinador brasileiro, né, vai ter o mesmo direito que o treinador estrangeiro tem de vir aqui trabalhar e de nós irmos na Europa. Né? Baita handicap, né? Como os argentinos estão indo, né? Isso, como os argentinos estão indo. Por exemplo, o curso de treinadores da Argentina é reconhecido na Europa. O nosso ainda não. O ATFA, né? Ainda não, mas vai ser. Está muito bem encaminhado. Né? Nós temos aí os dinossauros, que é o Tite, Filipão, Paulo Tuori, né? Esse pessoal da antiga Muricy.
né, que está levantando essa bandeira aí para reconhecer esse curso juntamente com a Conmebol e com a UEFA. Né? Há uma organização muito grande. Então, cada momento que você passa, Coutinho, na tua vida, isso é coisa do ser humano, independente da profissão que você é. Você tem que ir melhorando, senão você vai parar no tempo. E o treinador é assim. Eu hoje, ultrapassado, né? Claro, automaticamente. Né? E hoje eu tenho 44 anos e eu tenho certeza absoluta e convicção que eu sou muito melhor do que eu era em 2010, por exemplo. Sim. De 2010. E mais caro também. Passou, claro, também sobe o preço. É que... Mas o preço sobe conforme as conquistas. Pois é. Uma pergunta para o professor Argel. A direção te dá o aval, por exemplo, vai o Catarinense, escapou na última rodada ali na Berlinda, começa a Série B, arranca mal. A direção te dá o aval, Argel, não, tu vai ficar, tu vai fazer um trabalho, porque tu ama o Criciúma, tu tem identidade, tu trouxe a torcida. Veja bem, quando nós conversamos com o Jaime, e eu acho que tudo que é combinado não é caro. E eu combinei com o presidente. Presidente, tu quer que eu vou pro Criciúma para ser campeão catarinense? Não, Argel. Tu quer que eu vou pro Criciúma para colocar o Criciúma na segunda vaga, né? Classificar para as 2 vagas para a final, por exemplo? Não. Eu digo, qual é o objetivo do clube? O objetivo do clube é a permanência na Série A do Campeonato Catarinense. Esse é o objetivo. É constrangedor para nós. É constrangedor. Pelo amor de Deus. Mas ano passado foi constrangedor para o Figueirense. Que hoje é líder. E ano retrasado para o Avaí. Né? E já foi para o Joinville. Já foi para o Joinville muito. Então, a gente tem que... Não podia ser. Claro, a gente... Mas não podia ser se a gente tivesse time. Nós estamos pensando em jogo se tivesse contratado. Mas é o momento, mas hoje não temos, então... Mas olha só, é o momento, né? A gente não pode ser hipócrita. Hoje nós temos que ter a humildade. Isso, e não ser hipócrita. E não enganar o torcedor, e não iludir o nosso torcedor. Que a nossa briga hoje é contra o Concórdia, contra o Atlético Tubarão, contra o Ercílio Luz, contra o Brusque, o Inter de Laje. contra o Inter de Laje. Essa é a nossa briga. E a gente tem que ter essa humildade. Tem que ter essa humildade. A partir do momento que a gente não ter essa humildade, a gente vai ter mais problemas ainda. Em 2016, eu estive no Internacional. Eu fui demitido do Internacional depois de 11 meses, com 2 títulos, com as primeiras 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, líder do Campeonato Brasileiro, e o Internacional estava em 9º colocado com 4 derrotas seguidas. Com um orçamento que era de 12 milhões, a folha de pagamento veio para 6, só garotos, sem D'Alessandro, sem ninguém, nós tínhamos só garotada, que era o projeto do clube. Só que como não teve resultado, o dirigente não aguentou a pressão e me demitiu. E eu falei para o presidente, presidente, o Internacional corre sério o risco de cair. Ele olhou para mim e falou assim, time grande não cai. Eu falei, cai. O Palmeiras caiu, o Vasco caiu, o Corinthians caiu, o Grêmio caiu. Eu falei, vai cair. E aconteceu isso. E caiu. Então a gente tem que ter muito cuidado. Nesse momento, o nosso objetivo, Marcelo, é a permanência na Série A. E eu falei isso na minha apresentação. O dia que eu apresentei, eu digo, olha, o objetivo, eu peguei o time na zona do rebaixamento, entendeu? E nós temos que deixar o Criciúma, entendeu? É constrangedor? É. Mas é a nossa realidade. Então nós temos que deixar o clube na Série A do Campeonato Catarinense. E aí, em cima disso, né, é uma preparação para o Campeonato Brasileiro. E foi isso que a gente foi combinado com o presidente Jaime. Né? Fazer uma preparação agora, fazer uma avaliação do grupo, ver o que a gente precisa nesse momento. Nós precisamos de algumas contratações pontuais nesse momento. Para ontem? Não, para ontem. Para jogar domingo? Isso, para jogar sábado. Desculpa, sábado. Contra a Concórdia. Sim. Certo? E hoje é muito difícil você buscar um jogador para jogar sábado. Por quê? Porque tem campeonato carioca em andamento, paulista em andamento, gaúcho em andamento, tem catarinense. Documentação, tem tudo. Não, e depois é o seguinte, o jogador que está, por exemplo, no Caxias, eles não liberam. Sim. Só vão liberar depois que acabar o Campeonato Caxias. E aí você não pode trazer agora. Por exemplo, o jogador do Campeonato Paulista você não consegue trazer agora. Então principalmente hoje, nós trabalhamos muito no departamento de futebol. O Emerson e o Ney trabalharam muito em contato, em vasculhar o mercado, né, e buscar jogadores que possam vir aqui e fazer 2 treinos e jogar sábado contra o Concórdia. E viajar, botar camisa. Por quê? Nós não vamos trazer o jogador, professor, para esperar uma semana para entrar em forma, que aí acabou o campeonato. E aí nós estamos dando tiro no pé. Essa é a grande verdade. Mas então nós temos que trazer um jogador que ele possa já jogar contra o Corinthians, contra o Concórdia, ou no máximo ele jogar contra o Chapecoense. Árbitro de futebol, é bom trabalhar com técnico que reclama muito ou não? Eu não costumava gostar muito, não. Primeiro divertia e depois tirava.
Mas primeiro advertia, né? Primeiro advertia. Eu nem adverti do Porque a gente que trabalha no meio, a gente tem que dar o direito da pessoa, no mínimo, se defender, né? Isso. Não, errar uma vez. Entendeu? Porque a reclamação é normal, porque tu tá fora do campo. A profissão do treinador é tão ingrata quanto a do árbitro, porque ele quer conseguir passar a instrução, é longe, ele não tem ponto no ouvido para estar passando. Então é ruim, a gente às vezes entende. Então eu sempre... E até para reclamar tem que falar alto. Eu sempre... Não, e às vezes, até pegando o gancho, você vai passar uma orientação pro teu jogador, ou vai reclamar com o teu jogador, e o árbitro pensa que é para ele. Quantas e quantas vezes o treinador tá gritando com o jogador dele, pro jogador errou dele. uma bola, ele deu um esporro no jogador e daqui a pouco eu olho para trás e, não era nem comigo, era com o jogador dele. Eu, por exemplo, que nunca fui expulso. Misericórdia agora. Só não é expulso do futebol quem nunca jogou futebol. Quem nunca jogou, quem nunca entrou lá dentro. Meu pai sempre falava isso, que quando a bola rola, irmão desconhece irmão. E o pau come. Só aproveitando o gancho, tu viu a súmula do Rodrigo D'Alonso? Vi. Então a súmula, porque tu deu uma versão na Mas coletiva. não fala em palavrão. Mas veja bem. Na súmula não fala em palavrão. Mas veja bem, mas a minha versão... Fala em dedo em riste, braços abertos, mas não fala em palavrão. A minha versão é a mesma que eu dei. Eu não falei palavrão. Se eu tivesse falado algum palavrão, mas por que estaria na súmula. Tu evitou a leitura da Biel? Aonde? Porque hoje a gente tem isso a gente até aprendeu no curso. A gente bota a mão na boca, porque hoje em dia a leitura labial, ela lê tudo. Entendeu? Por exemplo, agora o Mancini teve um problema lá com o Vitória. Que ele botou a mão na boca, mas deixou esse lado. Deixou lá. E acabou comprometendo. Ele foi no curso? Comprometeu. Falhou no curso. Isso é... Inclusive os jogadores fazem claro, tudo isso é técnica. Você viu lá, por exemplo, o jogo do Corinthians, que deu o pênalti lá do Jailson. Corinthians e Palmeiras. Os jogadores do Palmeiras tudo assim. Sim. E o Dudu, vamos tirar o time do campo, sai do campo. Entendeu? Então isso é uma técnica. Mas foi pênalti. Que a gente faz, foi pênalti. Que a gente faz porque a gente foi treinado para isso. Agora, é um erro meu, reconheço o erro meu. Tá? Foi uma reclamação. Pegou mal porque no primeiro jogo, né? Foi uma reclamação. Em 2013. Mas eu acho que não é pior ainda porque é o primeiro jogo, porque já vem pilhado, né? Ele já tá. Já entra pressionado, ele já entra contra o Figueirense, 4 vice-lanterna, 4 jogos que o time não ganha, aí a torcida vem, e aí você toma um gol com 40 segundos. Com 40 segundos, tudo isso. Então também ninguém tem sangue de barata. Agora, claro que a gente fez uma reclamação de uma falta que houve no Eltinho, foi falta, a televisão disse que foi falta. A gente reclamou, eu reclamei sem falar palavrão, sem xingar o árbitro, alguma coisa desse tipo. E ele simplesmente não teve nenhuma, porque geralmente o árbitro faz isso. Mas a tua imagem, por exemplo, essa tua imagem de ansioso e tal, não ajuda uma interpretação antecipada, por exemplo, da arbitragem? Eu passei por isso. Veja bem. Eu fazia assim, os caras... Claro. Veja bem. Aí eu soltava o verbo. Veja bem, fazia 1 ano e meio que eu não era expulso. A última vez que eu fui expulso foi no Inter. Nossa. Foi no Inter, imagina. Foi no Internacional. Fazia 1 ano e meio que eu não era expulso. Foi um jogo internacional e Ponte Preta em casa. Nós fizemos gol aos 42 e eu acabei sendo expulso esse jogo. Então é normal, dentro do futebol, às vezes você... Agora, claro que eu sou um treinador visado. Claro que a partir do momento que todo o clima que se criou do jogo, um clássico, vem o líder do campeonato, o último invicto, nós tínhamos 1.500, 2.000 pessoas, nós tivemos 7.000. Então o jogo se tornou uma final de Copa do Mundo. Sim. Entendeu? Então eu também entendo o Rodrigo, eu conheço o Rodrigo. Entendeu? É mesmo, porque o Rodrigo, ele é calmo, ele ele é sossegado, ele não é nem muito alarde, ele é sossegado. E me surpreendeu que ele não veio falar comigo, porque ele sempre é um árbitro de conversa, e todos os árbitros, você foi árbitro, ele vem e te avisa uma vez. Sim. Ele diz assim, tô te avisando agora, a próxima vez que eu vim aqui, tu tá fora. Na verdade, ele não deixou nem, eu reclamei uma vez, daí ele veio, mais ou menos, ficou uns 4, 5 metros de mim, entendeu? E a súmula é bem tranquila. Eu sou réu primário, a súmula é bem tranquila, eu vou cumprir um jogo de suspensão normal, automático. Um jogo de suspensão. Mas é primário porque já caducou o tempo? Sim, a cada ano caduca. A cada ano caduca. Por exemplo, ano passado eu não trabalhei no campeonato. Não trabalhou aqui, aquele ano já... Eu sou réu primário. Agora, é um erro meu, não deveria ter reclamado.
Mas aí você sabe que no calor do jogo, no calor da coisa, uma reclamação foi uma reclamação normal, porque se eu tivesse falado algum palavrão para ele, com certeza estaria escrito. Não, o que chama a atenção é assim, o presidente vai te punir. O que chama a atenção na sua... Mas essa do presidente vai Isso aí vai complicar. Não, essa do presidente vai te punir, quem falou foi o próprio Bandeira. Falou isso. Falou para ti, então. Isso. E ele dá a entender que o Argel está falando para o árbitro, não. Bom, isso é uma constante. Por esse presidente quem é? O Rubinho ou o Lofá? Isso. Então, não sabe. Não explicitou quem é que fez o quê. E depois o seguinte, a palavra dele contra a minha. Então não foi tu que falou isso? Não, eu não falei. Mas está na súmula. Eu não falei dessa forma. Então é a palavra dele contra a minha. Mas são coisas que acontecem. Não acho que a gente perdeu o jogo por causa disso. Claro que seria mais importante, tem toda a razão, Coutinho. É uma falha minha, e eu reconheço, entendeu? É claro que é muito mais importante eu estar ali para passar alguma informação, para passar alguma tranquilidade. Naquele momento da equipe, aconteceu, faz parte, é aprendizado, cada dia você está aprendendo no futebol. O engraçado é que a recomendação sempre foi o seguinte, a recomendação de vestiário nosso, da arbitragem. Eu uni o árbitro, quarto árbitro, 2 assistentes. Gente, eu estou dentro do campo de jogo. Não consigo ver tudo ao mesmo tempo. Então, vocês nas laterais, principalmente quem está atrás do banco, vai observar tudo o que acontece. Só que o seguinte, vocês vão aguentar até a hora que não der mais, que extrapolou o limite. Porque eu não vou parar o jogo para chamar a atenção toda para mim, ir lá, parar, tirar o treinador, fazer aquele alarde, mesmo porque... Tem relatório, o relatório vai no mesmo, se acabou o jogo, o relatório já está no site. Claro. E o mais importante, sabe o que é? Por exemplo, a gente está cansado de ver isso. Por exemplo, no jogo lá, Figueirense e Criciúma, o Barreto foi expulso. Sim. Então é melhor, menos ruim, digamos assim, o treinador ser expulso, porque a partir do momento que você expulsa um jogador, você pende a balança para um lado. Em um clássico onde tem um jogador expulso, geralmente você perde. Agora, claro que era um jogo diferente, uma coisa diferente, mas acredito que é um aprendizado para a gente, até porque a gente conhece, até acho que o Rodrigo fez uma boa arbitragem, acabou tendo o benefício da dúvida, o Bandeira naquele lance do segundo. Mas era muito difícil. Era muito difícil. E é o benefício aí sim. E é o benefício. Mas tem gente que diz o seguinte, mas ele está ali só para fazer não, mas com a imagem parada é uma coisa. Eu já com a imagem parada é uma coisa. Já fui comentarista de arbitragem na rádio e eles diziam o seguinte, não, vamos ver o lance, não. Então não vamos comentar. É isso aí. Não vamos comentar. Faz o começo antes. Desculpe, nós vamos pro intervalo agora, mas o Bandeirinha tá ali só pra fazer. Porra, o cara só tem uma função, rapaz, pelo amor de Deus. Que isso, o cara erra, ainda vai, cara. Mas ele não tem olhos azuis assim, né, professor? Ele não tem esses olhos azuis, né? Sabe qual é a minha curiosidade? Saber quantas vezes o professor foi expulso. Não, perdeu a conta. Não mais do que 50. Só em Joinville ele foi umas 30. Lembrando que nós temos prêmios aqui no nosso programa de hoje, você pode participar pelos nossos canais de comunicação, né? Temos aqui um chaveiro e uma toalha personalizada da Colina, temos o nosso grande frango lá, recheado de coisa lá no quiosque do Tigre, e também a nossa moringa aqui da Radar. Tudo isso pelo 3437-9767, pelo nosso Facebook e também dentro da área e da TV Litoral Sul, e pelo nosso WhatsApp 98823-5031. Eu vou pedir um intervalo, lembrando que as empresas Radar acreditam no ser humano, preserve a sua vida, diga não às drogas, o verdadeiro prazer está nas coisas boas e simples da vida. Quando a família está por perto, as drogas ficam longe. Empresas Radar, 3461-6363. Para depois do intervalo, 2 perguntas, uma fácil e uma difícil. Eu acho fantástico o cara voltar para um local de trabalho e ter a recepção que teve o Argel, né? Então vamos perguntar a ele o que ele sentiu em ser ovacionado, em ser quase que uma unanimidade, né? Não, nem todos queriam, mas a grande esmagadora maioria queria. E para depois do intervalo, se o Argel foi jantar com o Genivaldo, aí eu larguei, né? Pelo amor de Deus. Nós, das empresas Radar, temos os melhores serviços de vigilância humana e eletrônica, que permite maior eficiência no monitoramento em tempo integral do seu patrimônio.
A Radar também conta com serviços de recepcionista, telefonista, jardinagem, limpeza e mão de obra especializada. Todos com certificação ISO 9001. Acesse nosso site ou entre em contato conosco. Em Criciúma e Araranguá, ligue 3461-6363. Vigilância Radar. Segurança e bem-estar para a sua vida. A RF Sul Caminhões e Ônibus é a concessionária padrão Volkswagen. Possui amplas e modernas instalações, uma completa estrutura de atendimento, oficina, peças originais com a qualidade RF Sul, para atender toda a região sul catarinense. RF Sul, a sua concessionária autorizada Volkswagen e MAN Caminhões e Ônibus. BR-101, Vila Nova e Sara, telefone 3468-7600. Depois o Marcelo vai falar um pouquinho, nós vamos, esse assunto é muito importante, que é o retorno do Próspera está acontecendo, né? Hoje teve uma coletiva às 14h30, eu infelizmente não pude ir, Marcelo. Rapidamente, o que aconteceu e o que vai acontecer daqui para frente com o Próspera? É uma nova diretoria, Coutinho, amigos, que está assumindo o Próspera. Ele estava desde 2011 licenciado, volta 2018. Volta esse ano? Isso, volta esse ano, botando a casa em ordem. Podemos ter clássico, então? Ainda não, né? O Próspera não. Volta pra Série C. Deixa que eles ainda, na calma, série. relaxa. Mas assim, já estão botando a casa em ordem, estão reformando. Tá louco, gente? Estão reformando. Que é isso? Estão reformando o estádio Maga Balsini, agora são 10, 11 pessoas trabalhando junto com o Durval, tem advogado, tem assistente social para o pessoal da escolinha, tem psicólogo para o pessoal da escolinha, tem diretor jurídico também trabalhando para ver a situação do Tribunal de Contas. Então, juntou uma equipe que gosta do Próspera, que gosta de futebol e agora vem coisa boa. Então, reformando o estádio e cada vez mais vai melhorar o Próspera com novidades aí que a gente vai divulgar. E volte o time da raça. As perguntas, Argel, tu responde as que tu achar interessante. Jair, quantos jogadores o Argel já indicou? Olha, indicamos alguns jogadores. Quantos? Ele falou que recebeu 60 ligações. Não. Todo mundo quer vir jogar no Criciúma, né? Mas nesse momento, a gente precisa de umas 4 peças de reposição. Para o Catarinense. Para o Catarinense. Muito bem. O Maicon Duarte de Cocal, parabéns pelo programa. Luiz Paulo Daniel. Renan Bressan, teria espaço no Tigre? Jogador que não esconde o desejo de jogar no Criciúma. Conhece? Todo bom jogador é bem-vindo. Jogou em Portugal. Jogou em Portugal. Conheço. Felipe Costa, Argel, o que fazer para tirar o Criciúma dessa situação? Trabalhar. Sérgio Correia, Argel, já pensou como usar o Dodi como ala? Não. Não ainda. Acho que não. Rafael Santos, um abraço para o Argel. Alexandre Francisco Fernandes, precisamos de 2 laterais, um volante, um centroavante urgente. Esse cara não é bobo, hein? Esse cara é inteligente. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome Alexandre Francisco Fernandes. E com esse nome, Alexandre, o nome do meu irmão, já é mais inteligente. Matheus Ribeiro, com Argel e mais 6, vamos brigar pelo acesso. Opa! Qual acesso? 6 bons, né? 6 bons, né? Reginaldo Giasse. Argel, precisamos de imediato um xerifão ou um matador. Os dois, né? Os dois. Os dois. Cleison Reck. Argel não foi precipitado em dizer que o Zé Carlos e o Suelton virão? O Suelton já está chegando, né? Mas quem disse que eles virão? Não sei. Pelo jeito que tu falou do Zé Carlos, eu pensei que ele estava aqui já. Não. Todo bom jogador é bem-vindo. O Zé Carlos tem uma identificação, o Suelton tem uma identificação. A partir do momento que o jogador for contratado, estiver treinando com a gente, ser apresentado e sair na página oficial do clube, aí a gente pode falar do jogador. Então tá bom. É legal. Acho bom isso aí, né? E não chutar, né? Não, claro. E todo bom jogador é bem-vindo. Exatamente. Independente do empresário que for. Opa! Juarez Rigoni, precisamos urgente do Zé Carlos, Suelton e Lins. Onde é que anda o Lins, hein? Lins está no Japão. No Japão, então não vem. Paulo Vicente, Suelton vem mesmo? Vem. Eu respondo. Mãe de Ná aqui, tamanho de Ná. Diretor de futebol aí. Jurandir Joaquim, bem-vindo, Argel. Baixou de mãe de Ná mesmo, Coutinho. Para facilitar as coisas, treinador. Para ganhar tempo, né? Não tem que falar muito, voltou, rapaz. Rafael Diego Verdieri. Quantos reforços que o senhor precisa? Parabéns pela postura de domingo. Tá bom. Márcio Pacheco, futebol é emoção. A torcida está contigo, Argel. Obrigado. Matheus Rabelo, Argel, o Suede vai vir. Tem mais jogadores? Está chegando, né? Como você estão chegando. Sidney Ronque. Tá chegando, abraço para o Coutinho. Obrigado, Sidney. Um grande abraço. O Maria Luísa Sorato.
participar do sorteio. Pergunta a Gisele quando volta. Não volta. Mas sentimos muito... Não, saiu, mas como é que vai voltar? Que coisa, né? Hoje o que é tão simples. Não, tu tens o mesmo defeito que eu. É franco, né? Trouxeram a telefonista nova ali e tá louco hoje, né? Olha. Bom, a Gisele prestou um serviço para nós aqui. Grande, né? Incrível, né? 7 anos, né? Quase 8 anos, né? Jair Machado, um abraço, Jairo. Juliana, um abraço, Juliana. Otávia, a audiência tá obrigado. Alta, vamos lá, Sidney Hong, não... O quê? Sidney Hong de novo? Não lembro o ano, mas foi a Chapecoense que estava para cair e entrou pela porta dos fundos na época do Delfim. Deram uma ajeitadinha. Foi mas um... o Delfim, compraram uma vaga, né? Mas o Delfim já deu fim. Acabou. Acabou. A Chapecoense teve uma época também. Eles compraram a vaga do Atlético de Mineiro. Que saiu fora e colocaram. Acho que foi em 2011 ali. Isso, acho que foi. Pedro Bergman, bem-vindo ao Argel e gosto do estilo de trabalho dele. É o cara para o Criciúma, seu Pedro Bergman. Só que temos que ter um time e não adianta nada. O Nino não serve para titular. Tem que ter outro zagueiro e nosso meio campo ninguém joga nada. E precisa de um centroavante também. O seu Pedro sempre... o Beatriz Fernandes, pelo amor de Deus, parem de dizer que o goleiro Luiz é uma unanimidade. Desde que ele chegou há 4 anos atrás, ele vem falhando a cada 5 jogos, sempre tem uma falha. Está aqui há 4 anos e nunca ganhou nada. Carlito Carnuto, perdemos mais uma vez a classificação certa em casa para um time medíocre, em mais uma falha absurda do goleiro Luiz. Outro jogo, né? Chega a ser até uma coisa nojenta quando dizem que ele ainda tem crédito. João Vitor Fernandes, só técnico não adianta. Milagre, só um que fez. E mesmo assim... Ainda botaram ele na cruz ainda. Você já está com o Geonivaldo? Onde? Olha, primeiro que eu não tenho nem tempo de jantar. Nós chegamos aqui na sexta-feira, né? Na quinta-feira, trabalhamos na sexta-feira. Trabalhamos no sábado. Eu nem com o presidente jantei. Então essa informação aí não procede. Eu achei interessante que hoje nós temos um programa aqui meio-dia e bombou esse negócio assim, não, o Argel conversando com ele. Essa informação... Eu falei assim, se estão conversando, vem bomba aí. Essa informação bomba ruim. Essa informação é muito parecida com aquela informação que eu acabei não vindo para o Criciúma logo depois da saída do Lisca, que a minha multa, que eu tinha pedido uma multa de 1 milhão. Exatamente. Só que me faltava. Eu não tenho multa nenhuma. Nem da minha parte, nem da parte do Criciúma. Eu vim para Criciúma pelo carinho que eu tenho pela cidade. Gosta, pelo que a gente viveu aqui em 2010, 7, 8 meses. O Criciúma naquele ano quase caiu no Catarinense, lembra? Depois nós fizemos uma reformulação. Fomos salvos com o gol do Lucas Campos no Catarinense, né? Que é um garoto que está morando por aqui na região. É daqui. Isso que é daqui. Depois fizemos uma reformulação, montamos um time para a Série C. Criciúma, Caxias, Juventude, Brasil de Pelotas, Chapecoense e Juventude. Classificava 2. Classificou Criciúma e Chapecoense. Só subiu o Criciúma. O Juventude caiu para a Série D do Campeonato Brasileiro. Lembra disso? Era o grupo da morte. Verdade. Então a gente veio trabalhar aqui porque eu gosto de Criciúma. Eu me sinto bem na cidade. O carinho que a gente tem com o torcedor e o respeito que a gente tem do torcedor. Né? Para mim foi uma dor no coração domingo. Ontem a gente não poder ter ganhado o jogo. Né? Eu quero pedir desculpa ao torcedor porque o torcedor atendeu o nosso chamado de mobilizar a cidade. Deu quase 7 mil pessoas no estádio. Fazia tempo que não dava isso. 1,5, 2, 1,5, 2. Isso, de criar aquele ambiente que criou. Sim. O segundo tempo, se a gente consegue fazer... A torcida, os Tigres, né? Os Tigres, a guerrilha. Incorporou de novo, né? Incorporou de novo, a charanga. Então foi uma coisa fantástica. É uma coisa de arrepiar. Se faz o gol, ganha. Se faz o gol, vira o jogo. Falei isso para os atletas hoje. Se a gente empata com aquele lance do João Paulo, por exemplo, o jogo ia virar, ia incendiar o jogo. E a própria torcida ia soprar essa bola para dentro do gol. Então só essa mobilização, né? Então a gente veio porque a gente gosta do Criciúma. Eu me sinto bem na cidade. Eu tenho vários amigos aqui, sempre tive um tratamento muito grande pelo clube, pela instituição, tenho um respeito muito grande. Né? E sempre fui chamado em momentos difíceis. 2010, dificílimo. 2013, lanterna do brasileiro. Né? Agora, zona do rebaixamento. E eu nunca me esquivei. Eu nunca disse não. Já fosse bombeiro? Apagar esse fogareiro. Mas sempre eu fui bombeiro. Em 2014 nós fomos para o Figueirense. O Figueirense é a lanterna do brasileiro. Lembra disso? Sim. O Criciúma estava na frente do Figueira. No Campeonato Brasileiro em 2014. 2014 da Série A. Isso. Brasileiro da Série A. Série A.
Sim, sim. Ainda seria. Isso, 2014. O Criciúma estava na frente do Figueirense. O Figueirense ficou 7 pontos na frente do Criciúma e o Criciúma acabou caindo aquele ano. Infelizmente. Entendeu? Então a gente tem um respeito muito grande, né, um carinho muito grande pelo torcedor. A gente se sente bem na cidade, sabe da responsabilidade. E o que a gente promete ao torcedor é que a gente vai trabalhar muito. Mas muito, 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 muito. E a gente tem feito isso. Nós jogamos hoje, trabalhamos hoje à tarde, amanhã nós trabalhamos 2 períodos, nós fizemos concentração 2 dias antes desse jogo. Então tudo que a gente podia fazer em termos de logística, de preparação, de treinamento, de descansar os jogadores. Agora o futebol é uma caixinha de surpresa. Você monta uma estratégia para o jogo, e aí com 40 segundos, e aí pela fase do Criciúma no momento, professor, e nós temos um grupo jovem. Se você tem um grupo experiente, maduro, como nós tínhamos em 2013, nós tínhamos o Wellington Paulista, nós tínhamos Serginho, nós tínhamos João Vitor, nós tínhamos Fábio Ferreira, nós tínhamos Suelito, Marlo, nós tínhamos uns caras, Ricardinho. Nós trouxemos um jogador em 2013 que foi o Ricardinho. E foi fundamental. E era reserva no Joinville. Sim, eu lembro. Né? E foi fundamental na nossa permanência na Série A. Então, claro que o time sentiu um pouco. E se na manga pode ser o Suelton, o Zé Carlos, para ti, ou tem algum jogador que tu vai buscar, que esse é o cara que vai acertar meu meio campo, por exemplo? Não, por exemplo, nesse momento, a gente precisa de 4 ou 5 contratações pontuais para o campeonato catarinense. Mas nós podemos escrever até o dia 16 de março. Dia 11, por exemplo, professor, acaba o Campeonato Paulista, a primeira fase. Vai sobrar muitos jogadores. Vai sobrar bastante gente. Jogadores que estão jogando com ritmo de jogo. Tá, mas falou pra gente que o que é combinado não custa caro. Conversou com o presidente. Eles têm uma posição. Essas posições que a carência é muito grande, que são 2 laterais, um volante e um centroavante, ele se propõe a fazer isso? Ele também entende. Ele está com essa visão de que se não vir essas peças, ele pode cair? Ele pode cair. Ele está ciente disso. Ele sabe disso. Nós temos então até dia 16 é bem provável que essas peças estejam aí. Não, eu não tenho dúvida nenhuma disso. O Departamento de Futebol está trabalhando. Então a torcida pode ficar tranquila que pelo menos isso a gente vai ter. Não, vai vir para que a gente possa. Veja bem, nós temos um grupo de jogadores jovens, com qualidade. Tá? Agora, não para botar numa fogueira nessa hora, né? Agora você precisa ter alguns jogadores que possam dar sustentação para essa equipe dentro do campo. Por exemplo, o Dodge é um grande jogador. O Dodge e o Barreto, eu tentei levar eles para o Criciúma, para o Figueirense em 2015, quando eu estava lá. Liguei para o presidente, conversamos com o presidente, não houve um acordo. O presidente não quis liberar, o Figueirense tinha um valor para pagar, era muito pouco. Né? Eu queria levar esse jogador. Agora, o Dodge acabou falhando ali, perdendo a bola, né? E nós não tomamos o gol por causa do Dodge. Nós falhamos no lance do Dodge, depois nós falhamos na cabeçada do Nino, nós falhamos na cobertura do Carlos Henrique, e aí por isso que a gente... Carlos Eduardo. E por isso que nós acabamos tomando o gol. Agora, a partir daquele momento o Dodge sentiu. No primeiro tempo, o Criciúma não conseguiu jogar. Essa é a grande verdade. Nós não produzimos nada no primeiro tempo. Não tivemos criação nenhuma. Não tivemos um volume de jogo, não conseguimos nada. Pela pressão, pela fase que a gente vem, pela maneira que a gente tomou o gol. Agora, no segundo tempo, nós mudamos a forma de jogar e saímos do 4-4-2 para ir para um 4-2-3-1. E aí nós colocamos 10 escanteios. Se você tem 10 escanteios é porque tu está pressionando o adversário. Lógico. Né? Meio desorganizado, pode até ser meio desorganizado. Meio na força, meio na força, no abafa. Mas né? chega, né? Na pressão, mas está chegando. Mas está chegando. Tá chegando. Margel, nós temos aqui, nós passamos aí por um momento, na minha opinião particular, né? Essa é a minha opinião. E a sua opinião tem que ser respeitada. Para mim, vergonhosamente triste, porque nós trouxemos um cara de nome nacional, que é o Chumbinho, Arthur Newton Drummond, e daí o Vasco fez assim e ele foi embora. Aí veio o preparador físico, certo? Veio aqui, conversou comigo, falou um monte de coisa legal aqui, daí o Guarani de Paraguai fez assim, ele foi embora. O Lisca, quando os dois foram embora, ele fez assim e foi embora também. Então a pergunta que eu tenho aqui, está aqui bem escrita aqui, ó, Nazareno, Mastella e Coutinho. Se alguém fizer assim, o Ardel vai embora depois de recuperar o Criciúma? Não. Eu tenho um contrato com o Criciúma até final do Campeonato Brasileiro. O pensamento do presidente era estender esse contrato para mais um ano. Já trabalhei em clube grande, já fui mordido pela mosca branca, né, como se diz. Já trabalhei num grande clube de futebol brasileiro, que é o Internacional, um dos maiores do mundo.
já trabalhei em Vitória, já trabalhei em Goiás, já trabalhei em alguns clubes. Já são 10 anos como treinador profissional, já são aí 22 clubes na carreira. Títulos estadual, campeonato catarinense, gaúcho, baiano. Né? Então eu vim para fazer um trabalho até o final da Série B. Esse é o meu compromisso. Né? Nós temos 2 compromissos e 2 responsabilidades. A primeira é a permanência no campeonato catarinense, que é a nossa responsabilidade, minha, dos jogadores, da diretoria, do clube, da instituição. Né? E num segundo momento já fazer uma preparação, já montar uma base para começar o campeonato da Série B, certo? Que o presidente, né, palavras do presidente, o presidente está motivado e esse ano, principalmente, ele vai investir pesado no Campeonato Brasileiro. Mas isso é um segundo momento. Argel, foi tu que convenceu o presidente a investir pesado? Porque a gente tinha o Griso e o presidente falava nas rádios, enfim, que não, vamos segurar, porque o ano passado tivemos 6 milhões de déficit, vamos botar os pés no chão. Foi tu que convenceu o presidente a mudar essa atitude dele? E outra, como tu tem muita moral com a torcida, isso aí não precisa nem falar, tu vai tentar blindar o presidente, porque a gente sabe hoje que a moral do presidente com a torcida está baixa, né? Tu vai tentar blindar o presidente, foi tu que convenceu ele a mudar essa política de não investir para investir pesado para a gente subir no final do ano? Não, veja bem, a política do Criciúma nesse começo do ano foi de investir na base. E quando você investe na base, você corre um risco. Você lança jogadores prematuros, os jogadores vão oscilar, vão fazer uma partida boa, outra ruim. O Criciúma é um clube grande, é um clube que já foi campeão da Copa do Brasil. Nenhum em Santa Catarina tem esse título. Tá? Foi um clube que jogou a Libertadores da América. Só 2 jogaram Libertadores da América. Mas isso é 91, né? Não, mas tudo bem, mas é história. Eu sei disso. É história, a gente não pode esquecer. Estava vendo o Flamengo é campeão do mundo, mas em 81. Sim, tudo bem, mas é história. 81. Mas é história. Nós temos que ver a nossa Claro, mas é história. Então, lógico. Então é história. A história não pode ser esquecida nunca. Então, o mais importante nesse momento não é blindar o presidente ou isso, não. O presidente sabe se cuidar, uma pessoa benquista, não é esse o problema. O problema é a fase do Criciúma, entendeu? Que não ajuda, né? Isso. Nós temos que melhorar a qualidade do time, nós temos que ter resultado e, de preferência, exibição. Num primeiro momento, a gente tem que ter resultado, que é mais importante que a exibição. Por exemplo, eu queria ganhar o jogo do Figueirense ontem com gol de orelha, de canela, mas queria ganhar. Eu queria tomar um sufoco, 8 bolas. 8 bolas no travessão e tomar um sufoco. O nosso goleiro, o Luiz, ser o melhor goleiro em campo. O Luiz não fez uma defesa. O Luiz não fez uma defesa. E o goleiro do Figueirense fez uma, que foi o chute do João Paulo. Tu tá entendendo? Então, o nosso objetivo é esse. Entendeu? Nós vamos por partes. O nosso objetivo nesse momento não é campeonato brasileiro. Esse objetivo, para a gente concretizar, nós precisamos de 4, 5 contratações pontuais para o campeonato catarinense. Para o brasileiro. O brasileiro é outra coisa. Miguel Juvencio Marques, boas-vindas ao Argel e concorda com o Dodi na ala. Luiz Carvalho, os jogadores são mascarados e vadios. Fabrício Campo quer participar do sorteio, vai participar com certeza. Comim, tu fica para o brasileiro, já conversamos sobre isso, né? Logicamente o contrato é de 1 ano. Temos aqui muitas participações para sorteios, né? Madalena, Souza, Cláudia de Jesus. Muito chutão, Argel, tem que ter um armador, com certeza. Elisete da Silva, boa sorte ao Argel. O França. Aí o Lins. Seriam bons reforços? O França está aqui, né, no Brusque. O França está no Brusque, foi meu jogador lá no... Será que dá para recuperar o França? Difícil. Essa imagem que ele tem, hein? É difícil. A Genor da Silva gosto muito dele, mas... ele fez umas o problema do França não é jogar, o problema é extra-campo. Fora de campo. Daniel Stangelin, NASA, eu e o Maciroli vamos entrar em campo sábado. Não sei, a escala não saiu ainda. Aí a gente só vai saber. Não deu um pênalti legítimo para nós. Eu sabia que tinha coisa aí. Tinha alguma coisa ia vir, estava muito Marcos fácil. de Floripa, boa sorte, Argel. Rodinei Locatelli, meu vizinho. Abraço ao Coutinho e ao Mastella. Nosso vizinho. Nosso vizinho. Elisete Valério. Essa semana vem jogador, Argel? Essa semana vem jogador? Amanhã? Você já anunciou o Suélito e o Zé Carlos? Não me aperte que eu conto que o Suélito já está aí. Simone Magalhães, parabéns pelo programa. Obrigado. Samuel, já temos um treinador. Opa! Já é um caminho. Fumaça branca, né? Um papa, né? Temos papa. Rodrigo Bife, Argel, o que falta para o Barreto deslanchar? Eu gosto muito do Barreto. Eu pedi a contratação do Barreto e para o Dodge. Eu acredito que o Barreto vai render ainda
o que ele já rendeu aqui no Criciúma. Mas tem que mudar umas coisinhas também aí. Renan de Forguilinha, o Jaime começou a pensar no Criciúma agora. Argel, você é o cara certo. Desejo boa sorte. Jaime Constâncio. E o Joaci Colombo participando também. Vocês teriam uma sugestão para dar para o Argel? Alguém que está aqui no clube que não está sendo aproveitado, que poderia ser aproveitado, Marcelo, na tua opinião? Que não estava sendo aproveitado, que está sendo agora é a torcida. Que a torcida abraçou a ideia do Argel, a gente abraçou a ideia do Argel. Não joga, não faz gol. Eu não vi um torcedor desse fazer um gol de cabeça. Mas empurra. Mas empurra. Se não tivesse a torcida, a gente tinha tomado gol com 20 segundos. Tomamos com 40, talvez não teria perdido de 3. A torcida, os Tigres, eu senti, né, a população maior, né? Desde que o Cláudio Gomes... Quanto tempo Gomes repartiu a torcida no meio? A festa... Quanto tempo não se via o estádio? Aquela lateral toda, assim, ó, de preta e amarela. Isso mexe... parecia que era um time da zona de isso mexe muito com a gente, porque a gente trabalhou aqui em 2010, Série C, e nós tivemos aqui no jogo do acesso contra o Macaé 22 mil pessoas. 22 mil pessoas, olha só. É muita gente, né, cara? E a gente viu que mudou. O tanto que nós vibramos com 6 mil, né? Mudou o ambiente, né? A torcida voltou ao estádio, a gente viu muitas famílias, muitas crianças, muitas mulheres, né? Muitos senhores, né? E só a charanga dos Tigres, né? A própria guerrilha, né? As duas torcidas empurrando, né? Uma em cada gol, então isso é legal. Nós temos aqui a instituição, o Esporte Clube Criciúma, hoje é o maior produto da cidade. Antigamente nós tínhamos carvão, né, que era muito. Hoje o carvão já não é tão conhecido e já tem pouco, né, mas hoje o futebol leva o nome do Criciúma ao mundo. E o torcedor, o criciumense respira futebol. Quando o Criciúma está mal, a cidade não está bem. Não, e o torcedor do Criciúma, ele é apaixonado. E eu conversando com meu amigo aqui, o nosso amigo Simon aqui do posto, e aí ele diz assim: Argel, quando o Criciúma ganha, os bar tá cheio, meu posto aqui tá cheio, os restaurantes tá cheio, o comércio vende, a economia gira, não tem crise, entendeu? Então a alegria volta à cidade. Então é atrás dessa alegria que a gente tá. Eu só discordo do Simão uma coisa, que os bares estão sempre cheios. Davi Halpe, só o Argel para salvar. O presidente está acabando com o Criciúma. Eduardo Garcia, dá-lhe, Argel. Pô, mas a audiência aí tá bombando o negócio aí. É o seguinte, só tem gente, né? Você tá, só tem gente bonita aqui, né? Hein, professor? Professor, você tá ganhando do domingo maior. Essa hora começou o domingo. Os caras querem falar em bem amigos. Que bem amigos? Para com bem amigos. Ele não conhece a gente, né, professor? Marcos Salvador, Barreto tem que jogar, tem que parar de fazer festa e jogar mais. Juarez Bombazar, vamos, Tigrão. Tigrão não. Tigrão é aquele da novela, pelo amor de Deus. Não, aquele, nem aquele é Tigrão, Tigre, né? Por favor, né? Criciúma, Talismã. O Argel chama de Tigrão. Tigrão? Algumas vezes. Nosso Tigrão. Carinhosamente. Não vê a novela? Carinhosamente. Não vê aquela novela do Tigrão? Assim? Carinhosa. Mas Talismã, quem botou esse apelido foi você em 2010. O nosso Talismã, lembra disso? Até hoje. Da tua coluna no Juliano, Tribuna. o Argel é o melhor. Tam Moura, né? Não sei. Moura. Estaremos sempre apoiando, legal? Gabriel da Silveira, bem-vindo, Argel. Obrigado. O Ricardo Matuchak, né? Matuchak é russo, é Copa do Mundo. Copa do Mundo. Você não fica nervoso ali? Copa do Mundo. Precisamos de um zagueiro que agrida nos escanteios. Isso é verdade. Que ajude nos escanteios, é verdade. O Alisson Almeida e Glauber Reco. O Henrique não serviria? Serviria? O Henrique está no Onde Japão. Está no Japão. Né? Tu querias pensar no Mangabeira como o Henrique? Penso. O Mangabeira tem força, né? Tem força. É muito parecido com o Henrique. O Henrique era força pura. O Henrique... E é engraçado, né? O Henrique, a gente trabalhou com ele aqui em 2010 e ele evoluiu muito em 2013, quando a gente voltou. E foi um jogador fundamental também. Olha o nosso meio-campo em 2013. Henrique, Serginho, João Vitor, Ricardinho. Lins, Wellington Paulista. Suélito, Matheus Ferraz, Fábio Ferreira e Marlon. Era um timão. Mas e Galato. O meio de campo se ajeitou com o Henrique. Faltava uma peça. Com o Henrique e com o Ricardinho. Sim. Eu comparava o Henrique com o Bolé, lembra do Bolé? O Bolé era um jogador. O Bolé um dia chutou um paralelepípedo. Do Tubarão. Estava fora do campo, assim, ele chutou o paralelepípedo. Cruzou. Eu lembro do... Tanta força que tem. Eu lembro do último jogo nosso aqui contra o São Paulo, que o Ganso saiu do jogo reclamando do Henrique.
Mas também, né? Porque o Henrique era uma força. O Henrique mordeu ele uns 90 minutos no pescoço dele. Tem algum meia, por exemplo, aí que na tua cabeça que corra? Nós tivemos aqui aquele Kleber louco, lembra? O Kleber. Corria barbaridade. O Kleber era bom jogador. Não falta um jogador desse que dê intensidade. Tinha qualidade, né? Tinha força e tinha qualidade. Porque ele jogava fácil, chegava fácil. Jogador, se você olhar hoje, a gente olha o Campeonato Paulista, o Campeonato Gaúcho, né? Tem bons jogadores, mas estão todos empregados. O problema é você contratar no meio do campeonato estadual. A partir do momento que acabar os campeonatos estaduais, você vai ver a quantidade de jogadores e qualidade. Aí vai sobrar. Aí vai sobrar. Mas o Criciúma não tem pré-contrato com alguém? Para ter a garantia? Isso é uma coisa que a gente está fazendo, bem lembrado. Nós já estamos encaminhando 3 pré-contratos aí com alguns jogadores. Quem? Opa, não me aperta, não me aperta que eu conto. O Coutinho, ajuda aqui, o professor vai saber quem é. Pois é. Já contratou o Sueli também? Já contratou. Já vem aí. Sueli tem o Zé Carlos já tá. Me ajuda. Ganhando a chaveira e a toalha da Colina. Agenor Sorato da Silva, Colina. Nosso amigo Valério, né? Valério mesmo. Contei o Valério ontem lá na confraria. Gente finíssima, Valério. Agora o quiosque do Tigre, frango, maionese, Elisete da Silva. Frango, vamos lá. Agora o Ricardo Matuchaki. Ganhou. O russo? O russo. Matuchaki. Ganhou a moringa, essa moringa aqui, ó, legal. O cara ganha pouco, mas se diverte. Essa moringa bonita. Pô, bonita. Essa é tua de presente, pronto. Esse é da Não. Deixa pro Ricardo. Não, mas tem mais para dar. Tem mais Matuchaki. Vai ser uma honra pro nosso Baque aí, te dar uma moringa dessa. Do lado da cama, dar uma aguinha. É isso, pô. É muito bom. Comemorar o acesso no final do ano. Ricardo Matuchaki. Precisamos de um zagueiro que agrida nos escanteios. Ganhou a moringa. Devolve. Não, a moringa tem outra ali. Moringa. Pronto. Mais alguma coisa, pessoal? Nazareno, obrigado pela tua presença. Né? Na hora que precisar, é só ligar aí. Marcelo, um abraço, parabéns pelo trabalho com o Próspero. Né? Tomara que dê certo, realmente. Vamos conversar com eles. aí. E, Argel, para nós foi Obrigado, bom professor. aqui. Obrigado. Sucesso para todos nós. Sempre é um prazer muito grande. Sucesso do Criciúma é nosso também. Coutinho, convidando o pessoal para ir a semifinal do Praião no sábado, né? Sim, sábado. Sábado. Sábado? Acho que domingo, né? Tem um jogo sábado e um jogo domingo. É semifinal. É semifinal. É sábado. Tá bom, então. Obrigado, Argel, né? Obrigado a todos. Muito bom. Vemos aí a resposta positiva de todos. A audiência tá grande, O hein? próximo jogo... Ganhamos do Bem Amigos? Bem Amigos, Fácil. disparado. Mas também o Galvão é muito chato, né? Pelo amor de Deus. Pessoal, boa noite. Um abraço. Até a próxima segunda. Dentro da área, 21 anos no seu coração.